24 de fevereiro de 2026, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não usais muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que estás nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Vejamos agora a interpretação desta palavra viva à luz da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Assim como é próprio dos hipócritas manifestar-se para serem vistos na oração, cujo fruto não é outro senão agradar os homens, também os gentios, isto é, os pagãos, creem que quando falam muito poderão ser ouvidos. Por isso acrescenta: nas vossas orações não useis muitas palavras. Segundo Santo Agostinho. Vejamos agora Cassiano. Deve-se orar com frequência, mas brevemente, para que o inimigo que prepara ciladas não possa introduzir algo em nosso coração, no caso de demorarmos muito. Vejamos Santo Agostinho novamente. Não é orar falando muito, como pensam alguns, ou orar por longo tempo. Uma coisa é falar muito, outra é um afeto prolongado. Sobre o próprio Senhor escreveu-se que passava as noites em oração. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, e que rezava por muito tempo. Seguia no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, para dar-nos o exemplo. Diz que nossos irmãos do Egito têm frequentes, mas muito curtas orações ejaculatórias pronunciadas de modo secreto, temerosos de que a intenção tão necessária ao que ora seja violentamente arrebatada e por longas demoras acabe por enfraquecer. Com isso nos ensinam suficientemente que assim como essa intenção não se deve embotar quando não pode perdurar, do mesmo modo, não deve ser rompida se perdurar. Afastemos da oração os discursos abundantes, mas que não falhe a oração continuada, se a intenção persevera fervorosa. Falar muito na oração é tratar uma coisa necessária com palavras supérfluas. Orar muito é tocar com exercício continuado do coração aquele que quem suplicamos, pois de ordinário esse assunto se trata melhor com os gemidos que com discursos, mais pelo choro que pelo discurso. Glória de Santo Tomás de Aquino. Condena, por outro lado, a tagarelice na oração, pois esta vem da infidelidade, e por isso segue, como fazem os pagãos, os gentios. Para os gentios era necessário a multiplicação das palavras, por causa dos demônios, que não saberiam o que eles pediam, se não aprendessem por suas mesmas palavras. Os gentios creem, portanto, que quando falam, muito são ouvidos. Segundo Santo Agostinho, não devemos usar palavras junto de Deus para pedir o que queremos, mas pelas coisas que administramos com a alma e com a aplicação do pensamento, com puro amor e afeto de suplicante. Por certos intervalos de tempo também rogamos a Deus com palavra, de modo que por meio daqueles sinais das coisas, nós mesmos nos admoestemos para que conhecemos quanto progredimos neste desejo e para aumentar em nós mesmos a energia para buscá-lo, de modo que aquilo que tinha começado a tornar-se morno pelas diversas preocupações não se esfrie totalmente e seja extinto até a raiz, caso não inflamemos com insistência
São-nos, portanto, necessárias palavras pelas quais sejamos movidos e pelas quais examinemos o que pedimos, não pelas quais pensemos que o Senhor será instruído ou curvado. Mas pode-se muitas vezes perguntar, seja a oração feita por ações, seja por palavras, qual é a necessidade da oração? Se Deus já conhece o que nós iremos pedir e o que nos é necessário, o próprio esforço da oração purifica e serena o nosso coração e torna-o mais capaz de acolher os dons divinos que nos são infundidos espiritualmente, pois Deus não nos ouve pela ambição de nossas preces. Ele que está sempre pronto a nos dar a sua luz, mas nós nem sempre estamos prontos a recebê-la. Como somos desviados para outras coisas, na oração faz-se, portanto, a conversão do corpo a Deus e a purificação do olho interior, quando não temporariamente afastadas pelas coisas que desejávamos, de modo que a penetração de um coração puro possa receber a luz pura e nela permanecer com a alegria pela qual a vida bem-aventurada se aperfeiçoa. Sigamos com o início da oração do Pai Nosso. Vejamos a interpretação na glosa de Santo Tomás de Aquino. Entre os conselhos saudáveis e divinos com que Deus procura a felicidade dos que creem, propõe uma forma de orar e compôs orações em breves palavras, com a finalidade de que se tenha confiança em alcançar o que se quer rapidamente. Por isso se diz: Pai Nosso que estás nos céus. Segundo São Cipriano, aquele que nos deu a vida também nos ensinou a orar, para que, quando falamos ao Pai por meio da oração que nos ensinou o Filho, sejamos ouvidos com mais facilidade. É uma oração amigável e familiar, o rogar a Deus com sua própria oração. O Pai conhece as palavras de seu Filho quando rogamos a Ele, e como temos como advogado diante do Pai quando pecamos. Quando nós, pecadores, rogamos por nossos delitos, devemos tomar as palavras de nosso advogado. Glosa de Santo Tomás. Não oramos somente com essas palavras, mas também com outras, concebidas no mesmo sentido, com as quais nosso coração se infla. Vejamos Santo Agostinho. Como em toda petição deve-se começar por ganhar a benevolência daquele a quem rogamos, e depois deve-se dizer o que pedimos, a benevolência costuma ser adquirida por meio do louvor daquele a quem se dirige a oração, e é usual colocá-la no início, na qual o Senhor nosso não nos mandou dizer nada além de Pai Nosso que estás nos céus. Foram ditas muitas coisas em louvor do Senhor, mas não se encontra preceito algum dado ao povo de Israel para que dissesse Pai Nosso, mas sempre se falou do Senhor, manifestando-lhes que Deus era para eles como um Senhor para seus servos. Mas falando sobre o povo cristão, diz o apóstolo que recebeu para seus servos. Mas falando sobre o povo cristão, diz o apóstolo que recebeu o Espírito de adoção, quando o qual clamamos Abá, Pai, o qual não é próprio de nossos méritos, mas da graça, a qual pomos na oração. Quando dizemos Pai, com esse nome também se acende a caridade em nossas almas, o que deve ser mais amável para os filhos que um pai? Um afeto suplicante, quando os homens dizem Pai Nosso, em uma certa confiança antecipada de que obteremos o que pedimos, o que não dará aos filhos que lhe pedem quem lhes concedeu, antes que possam ser seus filhos, enfim, com quão grande cuidado toca a alma, para que o que diz Pai Nosso não seja indigno de tão grande Pai. Também são, com isso, advertidos os riscos e os que são de linhagem nobre, para que, quando se fazem cristãos, não se encham de soberba contra os pobres e contra os de origem desconhecida, visto que do mesmo modo que eles dizem ao Senhor Pai Nosso, o qual não podem dizer piedosa e verdadeiramente, se não os conhecem como irmãos. Sigamos com São Cipriano. Não dizemos Pai meu, mas Pai nosso, porque o Mestre da paz e da união não quis que se fizesse súplicas de maneira isolada e privada,
como quando alguém roga somente por si. A oração é para nós pública e comum, e quando oramos, não rogamos por um só, mas por todo o povo, porque nós, todo o povo, somos um só. Quis o Senhor que cada um rogasse por todos os demais, assim como ele, sendo um, carregou a todos. Pseudo Crisóstomo. E acrescenta, pois, o Senhor que estás nos céus, para que saibamos que temos um Pai celeste, para que se corem de vergonha os que põem debaixo de coisas terrenas, tendo um Pai nos céus. Segundo Santo Agostinho. Ou disse que estás nos céus, isto é, entre os santos e entre os justos. Com efeito, Deus não se contém no espaço limitado. Entendemos por céu as partes mais elevadas da natureza visível, e se crêssemos que Deus os habita, diríamos que as aves morariam mais perto dele que os homens, e que teriam mais mérito. No entanto, não está escrito: Deus está perto dos homens, mais alto, ou daqueles que habitam nos cumes dos montes, mas dos contritos do coração. Mas assim como o pecador se chama terra, a quem se disse: tu és pó, e em pó te has de tornar. Assim, pela razão contrária, se pode chamar céu o justo. Com toda a propriedade diz que estás nos céus. Com efeito, tanta distância parece haver, espiritualmente falando, entre os justos e os pecadores, quando há, corporalmente, entre o céu e a terra. Para significar isso, quando oramos, nos voltamos em direção ao Oriente, onde o céu se levanta, não como se Deus estivesse ali, abandonado às demais partes do mundo, mas para que a alma seja advertida de que converte-se em uma natureza mais elevada, isto é, a Deus. Quando o corpo, que é terreno, se volta para um corpo mais excelente, isto é, um corpo celestial, convém igualmente que cada um conheça corretamente Deus com suas faculdades, seja de crianças, seja de adultos, e por isso, os que ainda não podem compreender as coisas incorpóreas, pode tolerar-se a opinião segundo a qual Deus está antes nos céus que na terra. Sigamos com Santo Agostinho. Já se disse quem é aquele a quem se pede e aonde habita. Agora vamos ver as coisas que se devem pedir. O primeiro que se pede é isso: santificado seja o teu nome. Não se pede assim porque o nome de Deus não seja santo, mas para que seja tido como santo pelos homens, isto é, que assim se dê a conhecer Deus, de modo que não se estime algo como mais santo. Sigamos agora: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Iniciaremos com a glória de Santo Tomás. De maneira adequada se segue que, depois de termos sido adotados como filhos, peçamos o reino que se deve aos filhos. Por isso se prossegue: venha o teu reino, segundo Santo Agostinho. Isso não quer dizer que Deus não reine agora na terra, porque sempre reinou sobre ela. A palavra venha significa que se manifeste aos homens. A ninguém será lícito desconhecer o reino de Deus, uma vez que seu unigênito, não só de maneira inteligível ou espiritual, mas também de maneira visível, haverá de julgar os vivos e os mortos. Este dia do juízo futuro, ensina o Senhor, virá quando o Evangelho tiver sido pregado a todos os povos, fato este que se refere à santificação do nome de Deus. Segundo São Jerônimo, ou se pede de maneira geral que reine em todo o mundo, a fim de que o diabo deixe de reinar no mundo, ou que Deus reine em cada um, e não reine o pecado no corpo mortal dos homens. Segundo Santo Agostinho, quando se pede: venha a nós o teu reino, que pedem os que já estão santificados, senão a perseverança naquela santidade que já lhes concedeu, não de outra maneira virá o reino de Deus, que certamente há de vir para aqueles que perseveram até o fim. Permanecemos com Santo Agostinho. Ou, assim na terra como no céu, isto é,
assim como nos justos, também nos pecadores, como se dissesse, assim como fazem tua vontade os justos, façam-na também os pecadores, para que se convertam a ti, ou de outro modo, para que possa dar-se cada um o que é seu, como ocorrerá no juízo final. Também podemos conhecer que por céu e terra se entendem o Espírito e a carne. E uma vez que diz o apóstolo, eu mesmo sirvo a lei de Deus com o Espírito e sirvo a lei do pecado com a carne. Devemos compreender que a vontade de Deus é feita no Espírito. Assim sucede naquela transformação que se promete aos justos. Faça-se a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Isto é, assim como o Espírito não resiste a Deus, também não resiste o corpo ao Espírito. Ou de outro modo, assim na terra como no céu. Isto é, como no próprio Cristo, também na Igreja. Assim como no varão que cumpriu a vontade do Pai, também na mulher com que foi esposado. Convenientemente se interpretam o céu e a terra como se fosse um homem e uma mulher, uma vez que a terra é frutífera quando fecundada pelo céu. Vejamos agora o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Iniciaremos com a interpretação de Santo Agostinho. Essas três coisas que se pedem nas petições anteriores começam aqui, e quanto mais progredimos, mais aumentam em nós. Será, na verdade, perfeitamente possuído aquele que se deve esperar na outra vida. Nas outras 4 petições que se seguem, pede-se coisas temporais necessárias para conseguirmos a vida eterna. O pão que convenientemente se pede aqui é necessário, por isso se segue o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Segundo Santo Agostinho, os santos pedem ao Senhor a perseverança quando pedem que não sejam separados do corpo de Cristo, mas que perseverem naquela santidade e não cometam pecado algum. Segundo São Jerônimo, o que chamamos aqui de necessário para o sustento da vida, em grego se diz opsium, um lugar do qual dizem com uma frequência os 70 intérpretes pericium. Consideramos, portanto, o texto hebraico e em todos os lugares em que aqueles expressaram a palavra, encontramos a palavra sogola, que Símaco traduziu por exairiton, que quer dizer principal ou agrégio, enquanto em certo lugar o tem interpretado com peculiar. Quando pedimos, pois, que Deus nos conceda o pão peculiar ou principal, pedimos aquele quem fala o Evangelho de João, quando se diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Segundo São Cipriano, Cristo com efeito é o pão da vida, e este pão não é o pão de todos, mas o pão nosso. Pedimos todos os dias que nos dê este pão para que nós, que estamos em Cristo e recebemos a Eucaristia todos os dias, não sejamos proibidos por algum grave delito que o impeça de nos aproximar do pão celeste e não sejamos separados do corpo de Cristo. Pedimos, pois, nós que permanecemos em Cristo, não nos separaremos de sua santificação e de seu corpo. Passaremos agora para perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Segundo São Cipriano, depois de pedir o recurso do alimento, pede-se o perdão do pecado, para que o que é alimentado por Deus, vive em Deus, já não se ocupe somente de vida presente, mas da eterna, a qual se pode chegar se os pecados são perdoados, os quais Deus chama nossas dívidas, assim como diz em outro lugar, perdoai toda a tua dívida, porque não pedistes. Perdoai-nos as nossas ofensas. Por isso, necessário e saudavelmente, somos advertidos, nós pecadores, porque somos obrigados a rogar por nossos pecados, para que não haja quem se coloque como inocente, exaltando-se mais pereça. É-nos ensinado que pecamos todos os dias, uma vez que ordenando-nos que oremos todos os dias por nossos pecados. Segundo Santo Agostinho, com este dado se transpassam os hereges pelagianos, que se atrevem a dizer o homem justo não tem pecado algum nesta vida
Em tais homens já existe no tempo presente a igreja, que não tem mancha nem ruga. Segundo São João Crisóstomo, que convém aos fiéis esta oração é o que nos ensinam as leis da igreja. É a princípio da oração que nos ensina a chamar Deus de Pai. Logo ele que ordena aos fiéis que peçam perdão de seus pecados, demonstra contra os novicianos que depois do batismo se perdoam os pecadores. Segundo Santo Agostinho, contudo, este tão grande bem, a saber, a perdoar as dívidas e amar aos inimigos, não é próprio de tantos como cremos ao escutar dizer: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Sem dúvida, cumpre-se as palavras dessa promessa naquele homem que, mesmo não sendo tão proficiente a ponto de amar seu inimigo, contudo, quando o homem que o ofendeu lhe roga para que seja perdoado, perdoando de coração, querendo por sua vez que se lhe perdoe quando ele o pedir. Mas aquele que roga a um homem a quem ofendeu, se é movido a rogar-lhe por sua própria culpa, não pode mais considerar-se como seu inimigo, para que lhe seja difícil amá-lo, como era quando a inimizade se encontrava em seu período ativo. Vejamos agora a parte: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vejamos agora Pseudo Crisóstomo. Como o Senhor havia ordenado entre os homens que dissessem coisas magníficas, como chamar a Deus seu Pai e pedir que seu reino venha a eles, agora se acrescenta o ensinamento da humildade, quando se diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Segundo Santo Agostinho, alguns registros têm escrito: e não nos leves à tentação, o qual creio que seja equivalente, porque uma e outra coisa foram traduzidas do grego, e muitos interpretando-o dizem o seguinte: não permitais que sejamos conduzidos à tentação, explicando como se deve entender a palavra deixes. Deus não conduz por si mesmo a tentação, mas permite que seja levado aquele de quem retira seu auxílio. Uma coisa é ser levado à tentação, outra é ser tentado, pois ninguém pode ser provado sem tentação, seja tentado por si mesmo ou por outro. Cada um é perfeitamente conhecido por Deus antes de sofrer qualquer tentação. Não se pede, pois, aqui que não sejamos tentados, mas que não sejamos levados à tentação, como no caso de alguém a quem fosse necessário ser provado por meio do fogo. Este alguém não ora para não ser tocado pelo fogo, mas para não ser consumido por ele. Somos com efeito conduzidos à tentação se sobreviverem aquelas que não podemos suportar. Quando dizemos, pois, não nos deixeis cair em tentação, aconselha que peçamos isso para que não ocorra que, abandonados por sua ajuda ou consintamos apanhados pela armadilha, alguma tentação ou abatidos cedamos a ela. Continuemos com Santo Agostinho. Quando os santos pedem não nos deixeis cair em tentação, que outra coisa pedem senão a perseverança da santidade, com esta graça concedida por Deus, como se demonstra em realidade que é um dom de Deus, quando se pede a Ele. Não há nenhum dos santos que não obtenha a perseverança na santidade até o fim, assim como ninguém deixa de perseverar em seu propósito de ser bom cristão, se antes não é levado à tentação. Portanto, pedimos que não sejamos levados à tentação para que isso não ocorra. E se não ocorre é porque Deus não permite. Nada se faz senão o que Ele mesmo faz ou permite que suceda. Ele pode bem fazer que as vontades se separem do mal e se inclinem ao bem, e que o caído se converta e se dirija ao caminho agradável a Ele. E quem não em vão se diz: não nos deixeis cair em tentação, porque o que não é levado à tentação por sua má vontade não pode ser levado a nenhuma outra tentação. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, segundo diz São Tiago. Deus quis, pois, que lhe pedíssemos a não ser levado à tentação, a qual poderia conceder-nos, mesmo se não
o pedíssemos, porque quis que conhecêssemos de quem recebíamos a benevolência. Esteja, pois, a Igreja atenta às suas orações cotidianas. Ela ora para que os incrédulos creiam. Deus, com efeito, converte a fé. Ela ora para que nos crentes perseverem. Deus, portanto, dá perseverança até o fim. Devemos pedir não somente o não cair no mal quando não caímos, mas também a livrar-nos dele quando caímos. Por isso segue, mas livrai-nos do mal. E isto que está posto por último na oração do Senhor tem sentido tão claro que o homem cristão, colocado em qualquer tribulação, nisso deve soltar seu gemido e derramar suas lágrimas. Daqui ele deve começar, aqui devemos terminar sua oração, de onde segue amém, por onde se exprime o desejo do que ora. Segundo São Jerônimo, amém, pois que consta no fim do escrito, é a marca distintiva da oração do Senhor, palavra que Aquila traduz como fielmente e que nós podemos também dizer verdadeiramente. Que essas palavras vivas do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e ecoem em nossos corações.